Entendendo a Bíblia em boa companhia e o Messias persa. O Messias é a palavra que promete, Deus promete a liberdade para o seu povo. É através do Messias que se cumprem as profecias a respeito da liberdade, libertação do povo, que esteja subjugado, quer por uma situação, por um outro povo, em regra, pelo mal. Nós temos então um verso fabuloso que está em Isaías 45, versos 3 e 4. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. Que Deus é esse? Ele dá glórias no mundo a um homem que não o reconhece como Deus soberano. Mas esse homem faz as obras do nosso Deus. É através dele que veio a libertação para o povo de Israel. É através dele que a vitória dos persas, medo-persas contra a Babilônia, acabou por libertar o povo de Israel, de Judá, que retornou à sua terra e reconstruiu o templo. Essa profecia de Isaías foi prevista 150 anos antes de acontecer. Isaías jogou para muito longe no tempo a bênção do consolo para o povo de Deus. Não esqueçamos que nós estamos estudando a lição da escola sabatina, Isaías, consolo para o povo de Deus, hoje especialmente focando no capítulo 44, verso 28 e no 45, verso 6. Versos que falam da promessa de restauração, da promessa de galardão, de descanso, de refrigério através do Messias. Mas que Messias persa é esse? Foi esse rei, o Ciro, que foi mencionado aqui no capítulo 45. Mas vamos ler primeiro Isaías 44, verso 26. Isaías 44, verso 26 nos chama a atenção. Isaías 44, verso 26. Aliás, 28. Que diz acerca de Ciro: Ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Como não poderia se agradar ao Senhor? Executa as suas obras. Salomão construiu o templo, mas foi Ciro quem dava aqui o retorno ao templo. De novo os alicerces e as paredes eram colocados. Não se fazia lembrar da glória anterior, mas colocava o Altíssimo de novo no seu tabernáculo, diante do seu povo, para a glória das nações. Então, no verso 45, verso 6, capítulo 45, paz e causa desgraça. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. A vitória vem do Senhor. Pedi e dar-se-vos-á. O que é que você tem pedido ao Senhor? Mateus capítulo 7, verso 7. Por isso vamos orar. Senhor Deus, o que te pedimos é a tua salvação, o cumprimento da recompensa do Messias. Morreu por nós, deu-nos a sua graça para sermos semelhantes a ti, Senhor, que nos criaste a tua imagem e semelhança. Eleva-nos a esta nobre figura, para que possamos estar entre os homens como Messias, a redarguir, a salvar e a comunicar bênçãos a todos. Não há bênção maior que essa que eu peço para todos que estão participando, assistindo, que eles brilhem com a luz da aurora, que eles deem sabor a essa terra como o sal da terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Qual é a nossa missão se não sermos cristãos? Lá em Antioquia, lá no norte de Israel, os discípulos, os apóstolos estavam pregando o evangelho e foram reconhecidos de Samaria até mais acima como cristãos, porque pareciam-se com Cristo. Justo entre os povos que não eram da linhagem de Davi, que não eram israelitas nem judeus, que não tinham a profecia para eles especificamente, mas veja, Jesus nasceu naquele lugar. Ele não nasceu no lugar em Jerusalém, dentre os reis e os sacerdotes, os messias entendidos de então, aqueles que comunicavam a palavra de Deus. Não, ele nasceu entre os povos. Assim,
ele nasce para mim e para você. A redenção veio e logo quem reconheceu os discípulos como cristãos por parecerem-se com Cristo, foram justamente os discípulos que pareciam com ele, e quem gritava cristãos, cristãos, eram os não conversos, os que estavam recebendo a mensagem, os não judeus, os não israelitas, os povos e as nações. Pois bem, nós temos que algumas pessoas receberam uma missão messiânica. Vamos citar alguns que têm um nome, a raiz do nome semelhante a Jesus, mas que tiveram a missão de Cristo, o Salvador, o Libertador, de Messias. Citamos José no Egito. José é um tipo de Jesus, assim como Josué, ao também adentrar ali na Terra Prometida, em Canaã, ele também foi um mensageiro de libertação, de entrar na terra que emana leite e mel. Esses dois tipos apontavam para Jesus. São figuras de Jesus na sua obra de libertação. Além deles, nós temos Moisés, nós temos Ciro. Ciro que nem sequer tinha. Aqui Deus fala que ele não o reconhecia, mas ele é usado. Isaías viveu de 745 como ministro, como profeta, do ano 745 a.C. até 685 a.C. Ali se figura 60 anos de profecia. Esses 60 anos, ele profetizou 6.000 anos de história desse mundo. Ali, no livro de Isaías, nós encontramos principalmente a referência a Jesus, na sua primeira vinda e na sua glória da segunda vinda também como rei e potestade para nós. Então, é um livro completo, um livro que fala do Gênesis ao Apocalipse, no livro de Isaías. Toda a mensagem de salvação que você precisa, que eu preciso, inclusive com versos que são recitados depois pelos discípulos, por Jesus, por João, por Daniel, que estudava Isaías, e até pelo etíope que estava voltando na carruagem estudando o livro de Isaías. O livro mais preservado de todos os originais, maior número de originais e com maior fidedignidade em textos separados, ele converge no livro de Isaías que nós temos hoje. Portanto, um livro que Deus tomou um cuidado especial, um zelo maior na preservação dessa mensagem, porque ela é completa e ela é do soberano. Pois bem, um conquistador do leste ao norte. Isaías previu com tanta fidedignidade o futuro, porque Deus revelou a ele, que ele foi capaz de dizer nomes, datas e acontecimentos e lugares, prevendo o que aconteceria dali 150 anos. Para aqueles que não acreditam na Bíblia, aqui uma indagação. Os registros históricos mostram que a Bíblia sempre tem razão. Nesse caso em particular, nós temos ali os escritos do rolo de Ciro, que conta essa história. Nós temos outros documentos arqueológicos que garantem a veracidade da Bíblia, como se nós precisássemos de documentos para embasar a nossa fé. A nossa fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus e da transformação que ele faz no nosso ser, a transformação que ele faz na sua vida e na minha vida. Pois bem, um conquistador do leste e do norte, Isaías 41, verso 2. Vamos ver o que diz Isaías 41, verso 2? Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Então a profecia está se antecipando. É o ajudador de Israel, não é um israelita, é Ciro. Ele recebe uma incumbência e um poder de Deus, os tesouros da terra lhe são colocados à mercê. Isaías 41, 27 fala que os israelitas, os judeus, não deveriam se preocupar com esta mensagem de um invasor, uma invasão, porque era uma coisa boa. 41, 27. Desde o princípio eu disse a Sião, veja essas coisas acontecendo, a Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Portanto, esse arauto da verdade, que foi Isaías, ele anunciava boas novas. Mas como boas novas se Ciro vinha e dominaria ainda? Livrava da Babilônia e caía na mão dos persas. Mas na mão dos persas veio a liberdade, porque foi um mensageiro do Senhor. Vou chamar a atenção aqui para Senaqueribe, rei que dominou sobre Judá.
Logo no início do capítulo 1 de Isaías, a história se repete agora também com o rei persa. Ambos haviam estudado a profecia de Isaías, os profetas de Israel, conheciam seus usos e costumes, eram reis habilidosos na guerra e sabiam dominar sobre os povos. Para isso, estudaram as profecias. E nas profecias, Ciro com certeza viu ali seu nome. Os estudiosos levaram a ele o conhecimento. Olha, eles profetizaram sobre você que você vai dominar. E eles que eram muito místicos, com certeza se agradaram da mensagem de Deus escrita no livro de Isaías. 150 anos depois, ali estava Ciro com a palavra de Deus e fazendo as obras de Deus. Ele não reconheceu, não se converteu, mas fez as obras de Deus, cumpriu a profecia. Que nós possamos cumprir a profecia do lado bom, porque todos cumpriremos a profecia. Uns serão julgados e para o fogo eterno, outros estarão constantemente se renovando como a águia, alçando voos, não se cansam nem se fadigam, mas louvam ao Senhor e serão buscados porque são feitos pelo seu caráter à imagem de Deus. Então nos habilitamos a sermos cidadãos dos céus e a conviver com anjos. Por isso estamos aqui na terra para convergir na obra de Jesus como Messias. Sim, você é reconhecido como cristão, lembra? Quem é cristão é o semelhante a Cristo. Se você é semelhante a Cristo, faz a obra de Cristo, levar a mensagem de Deus ao mundo que está em agonia. Lembre, a sua missão é crucificado com o mundo, não mais olhos para o mundo, mas a visão nossa é para a coroa de espinhos na terra e de glória no mundo vindouro. Pois bem, 146 anos passaram desde a morte de Isaías até a queda de Babilônia, cumprimento dessa profecia. Aí, ao vermos que a profecia é precisa em seus mínimos detalhes, vamos contemplar que tanto Crônicas, segundo Crônicas, como Daniel, capítulo 5, 6 e 10, todos eles falam da precisão das predições proféticas. Seu ungido, Isaías 45:1, passamos a ler aqui as promessas que Deus fez a este ungido. Isaías 45, vou ler a partir do 44, verso 28. Que diz acerca de Ciro, ele é o meu pastor. Quem é que está falando isso aqui? É Deus. Ele é o meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída e do templo sejam lançados seus alicerces. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir as portas diante dele e de modo que as portas não estejam trancadas. Que maravilha que Deus está falando em Isaías capítulo 45, o que vai acontecer 150 anos depois. Eu irei diante de você e aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome por amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel. Eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra, embora você não me reconheça. É Deus chamando Ciro pelo nome através do profeta Isaías. E é Deus chamando você e a mim pelo nome, porque Ele conta os fios da nossa cabeça, dos cabelos da nossa cabeça. Ele sabe das portas que estão trancadas à nossa frente, as portas de bronze das fortificações, dos muros, das fortalezas, das armas que Satanás coloca contra nós. E é Ele quem rompe as barreiras, abre os portões e nos mostra as riquezas que vêm da terra. As proclamações da natureza, da glória de Deus, a palavra de Deus, as profecias nos confortam de que há cumprimento e de que em breve teremos essas recompensas, os tesouros que tanto são prometidos, estão sendo guardados pelo nosso Pai, onde não há traça, onde não, o ouro não enferruja, onde tudo é feito de acordo com a vontade do Pai. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim. Não há Deus, eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz no teu coração e no meu coração. Pois bem, ungido. Cumprir o propósito de Deus é aquele que foi ungido para essa tarefa. O ungido é a mesma raiz
de Messias, que também, em outras palavras, poderia se referir ao sumo sacerdote ungido, conforme Lucas capítulo 4, 3 e 5, capítulo 5, verso 16, capítulo 16, 6, 22. Um rei israelita ungido, conforme Samuel, no livro de Samuel, no capítulo 16, 24 e 22. O Messias, futuro e perfeito rei libertador da linhagem de Davi, Salmos 2, 2, Daniel 9, 25, 26. Esse faço questão de a gente ler, Daniel capítulo 9, versos 25 e 26. Saiba e entenda, vê e entende, que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 70 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois dessas 72 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade do lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá com uma inundação, guerras continuarão até o fim e a desolação foram decretadas. Nós estamos vivendo nesses tempos de desolação e de guerras, mas Jesus vem e vai trazer a restauração. Vem, entende, diz Daniel. É o título do nosso programa, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Faz parte do canal Vem, entende. Você acessa, curte e compartilha os vídeos dos 5 minutos Vem, entende, que vai ao ar diariamente com o resumo dessa programação. E logo depois, Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, vai fazer a meditação ampliando estes temas. Veja que Daniel aqui ainda estava profetizando, ele tinha lido Isaías, tinha inteligido, porque Deus lhe revelara essas profecias e ampliara o contexto. Isso nós temos que fazer. Ao lermos Isaías, ao lermos Daniel, nós vamos entender que esse livro de Daniel foi selado para os santos dos últimos dias, você e eu, e revelado no Apocalipse, quando Jesus diz... Em Apocalipse capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias. Junta-se aqui o livro de Daniel com o livro do Apocalipse e as revelações vindo do Velho Testamento, de Isaías, de todos os livros da Bíblia convergem para essa mensagem messiânica, onde você é o Messias do mundo, o ide pregar o Evangelho, onde o Messias, Jesus, é pregado em anteposição às heresias, mas você é baluarte da verdade. Você levanta a bandeira da verdade, prega de acordo com a palavra. Não fuja 1 milímetro do que está escrito, porque o que está escrito vem do Senhor, mas o que passa disso provém do diabo. Derrotar os inimigos de Deus, libertar seu povo, seria a descendência de Davi. Eu te darei os tesouros das escuridões e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Qual é o tesouro para a tua vida? O que te prende nessa terra? É o ouro que enferruja? As tuas ambições. O que você ambiciona? Pedi e dar-se-vos-á. Mateus capítulo 7, verso 7. Pessoas estão pedindo o que é para a sua própria ruína, mas Deus, na sua sabedoria, atende o coração dos justos com as necessidades que eles têm. Todas as coisas convergem para o bem dos que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Guarde, esteja com Cristo e receba as profusas bênçãos de um Deus que nos ama.